Olá pessoal do sétimo ano, bom dia, como é que estão vocês? Tudo bem? Então hoje nós iremos estudar o capítulo 5 do livro didático de vocês, certo? E nesse capítulo 5 ele vem falando sobre os animais. E com isso eu trouxe aqui uma imagem, tá? Para vocês. E que nessa imagem nós temos algumas espécies de animais. Animais invertebrados e animais vertebrados, né? Essa é uma classificação mais ampla de animal. Tá certo? Os animais invertebrados, eles vão ser aqueles que não apresentam, né, coluna vertebral e nem crânio. Já os animais vertebrados, eles vão ser aqueles que apresentam a coluna vertebral e também o crânio. Como exemplo de animais invertebrados, eu trouxe aqui para vocês, né, o gafanhoto, tá? O gafanhoto ele pertence ao filo artrópoda, né, e à classe dos insetos. Já a estrela do mar, né, também que é outro invertebrado, ela vai pertencer ao filo dos equinodermos, tá certo? E como exemplo dos vertebrados, eu trouxe aqui para vocês o grupo dos peixes, tá bom? Então, nessa videoaula, nós iremos abordar as características gerais, tá bom, dos animais, aquelas que são comuns a todos eles, e iremos ver, né, o primeiro grupo de animais, né, de animais invertebrados, que são os animais mais simples, né, o grupo dos poríferos, tá bom? Em outras aulas nós iremos ver, né, os outros grupos de animais invertebrados, até chegar nos vertebrados, enfim, tá certo? Então, quais são as principais características dos animais, né? Então, essas três aqui características, elas vão ser comum a todos os animais, né? Primeiro, os animais eles vão ser pluricelulares, tá bom? Que vão ser organismos formados por mais de uma célula. Então, todos os animais eles irão ser formados por mais de uma célula, tá bom? Eles vão ser chamados de quê? De pluricelulares. Todos os animais também vão ser o quê? Eucariontes, né? O que é isso? Suas células irão apresentar um núcleo organizado e delimitado por membranas, né? Que irá conter o material genético, diferentemente de seres procariontes. Quem não é eucarionte irá ser procarionte. Procariontes são seres, né, que não apresentam, né, essa delimitação por membranas, e aí o material genético deles vão ser jogado, vai ser imerso no citoplasma, tá bom? Então, os animais, né, eles vão ser heterótrofos, né, que são aqueles que não produzem ou não sintetizam seu próprio alimento, tá certo? Vai existir seres vivos, como por exemplo as plantas, né, que produzem, que sintetizam seu próprio alimento, né, e eles vão ser chamados de autótrofos, tá bom? Os animais não, os animais serão o quê? Heterótrofos, que não produzem, que não sintetizam seu próprio alimento e precisa consumir, né, outros organismos para se nutrir. Como exemplo, eu trouxe aqui o cavalo, né, os seres humanos, né, então exemplos de animais, tá bom? E os animais eles compartilham essas características, tá certo? Gerais. Eu trouxe aqui também para vocês, né, um pouquinho sobre os animais invertebrados, que nós iremos começar o estudo pelos animais invertebrados, tá certo? Então os animais invertebrados são animais que não apresentam crânio e nem coluna vertebral, como eu já falei. São um grupo bastante diverso, certo? Exemplo, esponjas, águas-vivas, planárias, lombrigas, insetos, caramujos, né? Ouriços do mar, enfim. Então aqui há algumas imagens, né, dos animais invertebrados, tá bem? Dando continuidade, né, nós iremos ver, como eu falei, o primeiro grupo de animais, que são os animais mais simples do planeta, que são os poríferos, tá bom? Os poríferos são popularmente chamados de esponjas, tá bom? Eles habitam exclusivamente em ambientes aquáticos, de preferência marinho, tá certo? Embora existam algumas espécies de poríferos de água doce, tá certo? E eles vão viver fixos em substratos como rochas e conchas, como vocês podem ver aqui nessas imagens, tá certo? Ok? Então, os poríferos também, como já falei, são chamados de esponjas, tá bom? São animais aquáticos que têm o corpo recoberto por pequenos poros, certo? Olha, pequenos poros, e vai ter uma abertura maior, né? Também chamada de ósculo, né? E vai ter outras aberturas menores, tá certo?
podem apresentar forma de vaso, né, globoso ou achatado, tá certo? Vai haver espécies que vai medir 1 milímetro, né? E outras com até cerca de 2 metros de diâmetro, certo? E em relação à coloração deles, vai apresentar uma coloração variável, né? Pode ser alaranjado, amarelado, né? Ó, acinzentado. Então, ele vai apresentar essa coloração variável, tá certo? Então, pessoal, quais são as características gerais, né? Aquelas que você não pode deixar de saber sobre os poríferos, né? Eles vão ser animais mais simples, né? Que habitam o planeta, como eu já falei, pois não apresentam órgãos. O que é isso? Olha, os poríferos, eles são classificados como os animais mais simples. Por quê? Porque a nível de organização corporal, né? Esses animais eles só chegam até ao nível de célula, né? Ou seja, eles são formados basicamente por algumas células, tá certo? Então por isso que eles são classificados como os animais mais simples, tá certo? Ok? Então eles vão filtrar a água da qual retiram o alimento e realizam todas as trocas gasosas. Então a água vai entrar por aqui, tá certo? Ó, a água entra, que contém alimento e gás de oxigênio, e ela vai sair contendo os resíduos metabólicos, né? Eles, depois que utilizam o alimento e o gás de oxigênio, né? Aquilo ali vai virar resíduos devido ao metabolismo que faz a transformação química que ocorreu. E aí essa água vai sair contendo esses resíduos. Então basicamente o porífero é isso, tá bom? Dando continuidade, né? Ó, organização dos poríferos. O corpo de uma esponja é formado basicamente por 2 tipos de célula, tá bom? Que são chamados de coanócitos, né? Onde elas irão realizar, né, as funções vitais, né, do organismo, como por exemplo respiração, reprodução, excreção e digestão, tá bom? O esqueleto dele é constituído por esponginas ou espículas que podem ser de calcário ou de sílica, tá certo? E eles vão apresentar uma cavidade interna denominada átrio e uma abertura superior chamada de ósculo, né, ó, por onde a água vai sair com os resíduos metabólicos, tá bem? E quanto à reprodução dos poríferos? Então, os poríferos eles podem se reproduzir de 2 formas: assexuada e sexuada. A assexuada vai ser através de brotamento, ou de fragmentação, ou de gemulação, né? Então, o brotamento, né, é bem conhecido, já que vai surgir um broto, tá bom, no corpo da esponja. Esse broto ele vai se soltar e vai dar origem a um novo indivíduo. Aqui, ó, eu trouxe o exemplo de brotamento, mas também pode ser por fragmentação, né? Pequenos fragmentos de uma esponja pode dar origem a novos indivíduos, pois as esponjas elas possuem uma capacidade de regeneração, tá bom? Então, e por gemulação, que vai ocorrer em espécie de água doce, né? Como eu falei, vai haver espécie de poríferos de água doce, não somente marinho, tá certo? Formam-se gêmeas, estruturas de resistência, que se formam no interior do corpo da esponja. São compostos por células indiferenciadas e protegidas por um envoltório rígido, tá bem? E a forma sexuada vai acontecer como? Né? Os gametas são lançados para fora, tá certo? E com a correnteza da água podem entrar no átrio de uma esponja, que ó, a liberação de espermatozoides, né, da esponja, ela vai, pela correnteza, ela vai entrar, né, pelo átrio, né, de uma esponja, onde vai ocorrer o quê? A fecundação. Depois da fecundação vai formar o zigoto, né? Este vai se desenvolver em forma de larva, né? Vai haver a liberação dessa larva, vai se fixar no substrato e assim formou o ciclo da reprodução sexuada dos poríferos, tá certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Nas próximas aulas nós iremos dar continuidade aos outros grupos, né, de animais invertebrados, tá certo? E eu vou deixar umas atividades para vocês também lá no grupo, tá? Sobre esse assunto. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bem? Então, um bom dia para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.